Será que existe momento mais revelador que uma ceia de Natal em família? Meu nome é Conceição, e enquanto observava a mesa impecavelmente arrumada, essa pergunta ecoava em minha mente. Minha nora, Júlia, supervisionava cada detalhe com a precisão de um general em batalha. Os pratos de porcelana, os arranjos de flores, as velas aromáticas, tudo milimetricamente calculado para impressionar. Meu filho Roberto ajustava as cadeiras enquanto meu neto Felipe preparava a playlist de músicas natalinas. A casa exalava perfumes de especiarias e peru assado. Uma sinfonia sensorial que deveria evocar aconchego, mas que para mim soava como mais uma apresentação teatral onde meu papel era o de figurante silenciosa. Dona Conceição, pode sentar ali no canto, por favor? Preciso finalizar os últimos detalhes. Júlia disse sem me encarar, apontando para a cadeira de sempre, estrategicamente posicionada longe do centro das atenções, perto o suficiente para parecer incluída, distante o bastante para não atrapalhar. Sentei-me obedientemente, como vinha fazendo há anos. Observei meu reflexo no vidro da janela. Uma mulher de 68 anos, cabelos grisalhos cuidadosamente arrumados, vestido discreto que Júlia aprovaria por não chamar atenção. Quando foi que me tornei essa sombra educada, essa presença tolerada, mas não desejada? A primeira vez que vim para uma ceia após o casamento de Roberto, eu havia trazido minha famosa rabanada. Júlia agradeceu polidamente e guardou na geladeira, servindo apenas os doces franceses que havia encomendado. É que Roberto prefere coisas mais leves, ela justificou, mesmo eu sabendo que meu filho adorava minhas rabanadas desde criança. Com o tempo, aprendi que minhas contribuições eram desnecessárias. Meus conselhos eram antiquados. Minhas histórias eram longas demais. Minha presença era uma obrigação social que eles cumpriam com a eficiência de quem paga uma conta mensal, necessária, mas sem prazer. Roberto navegava entre nós com desconforto visível, nunca tomando partido, nunca questionando. Seu silêncio conivente doía mais que qualquer palavra. Felipe, adolescente absorto em seu mundo digital, mal notava minha existência além dos cumprimentos protocolares. Mas eles não sabiam, não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio todos esses anos. Não sabiam que quando Roberto foi demitido e escondeu de Júlia por meses, fui eu quem cobriu as despesas. Não sabiam que o capital inicial da loja de decoração de Júlia veio das minhas economias. Não sabiam que eu pagava a faculdade particular de Felipe, os tratamentos dentários, as viagens de férias. Tudo fluía através de Roberto, que apresentava como conquistas próprias. Eu permitia essa charada porque acreditava estar preservando a harmonia familiar. Mas naquela noite, algo em mim começava a despertar. Talvez fosse o acúmulo de pequenos desprezos, ou talvez fosse simplesmente a hora de parar de fingir que estava tudo bem. A ceia começou pontualmente às 9, como Júlia havia decretado. Cada prato foi apresentado com uma explicação detalhada sobre origem, preparo e harmonização. O peru estava suculento, admito, mas tinha um gosto amargo de exclusão que só eu parecia sentir. Lembrei-me de outros natais, quando Roberto era criança e meu marido ainda vivia. Nossa mesa era simples, mas vibrante de risadas e histórias. Não havia pratos sofisticados, mas havia abundância de afeto. Roberto adorava me ajudar na cozinha, lambendo as colheres e comendo pedaços de massa. Onde estava aquele menino afetuoso? Perdido sob o verniz de sucesso que Júlia polia obsessivamente? Mãe, está tudo bem? Roberto perguntou, notando meu silêncio mais profundo que o habitual. Está ótimo, filho, respondi com um sorriso treinado de anos de prática. Júlia falava sobre suas clientes importantes, sobre a expansão da loja, sobre os planos de uma filial. Roberto confirmava cada conquista com orgulho, como se ele mesmo as tivesse alcançado. Felipe ocasionalmente levantava os olhos do celular para concordar mecanicamente com algo que nem tinha ouvido. Foi quando Júlia mencionou a nova funcionária que contratou. Uma senhora de idade, coitada, precisa trabalhar para complementar a aposentadoria. Que algo se quebrou dentro de mim. A forma como disse, coitada, o tom condescendente, a piedade disfarçada de caridade. Era assim que me via?
Uma velha coitada que precisava ser tolerada? Que bom que você dá oportunidades para pessoas mais velhas, comentei, testando as águas. Ah, sim, fazer caridade é importante. Essas pessoas precisam se sentir úteis, né? Mesmo que não sejam tão produtivas quanto os jovens. Roberto não disse nada. Felipe continuou no celular. E eu engoli mais um pedaço de peru que desceu como vidro pela garganta. O jantar prosseguiu com Júlia monopolizando a conversa. Suas viagens, suas compras, suas amigas do clube, sua personal trainer. Quando tentei contar sobre o livro que estava lendo, ela me interrompeu para buscar mais vinho. Quando mencionei um filme interessante, ela mudou de assunto para falar sobre a reforma que planejava. Era sempre assim. Eu era um fantasma conveniente, presente o suficiente para não gerar comentários sobre ausência familiar, invisível o suficiente para não atrapalhar o show de Júlia. Lembra quando você era pequeno, Roberto, e insistia em deixar cookies para o Papai Noel? Arrisquei durante uma pausa. Mãe, isso foi há tanto tempo, ele disse desconfortável. Histórias de infância são sempre as mesmas, Júlia comentou displicente. Felipe, amor, conta para a avó sobre suas notas. E assim, minha memória foi descartada, substituída por um monólogo sobre notas que eu já financiava sem receber crédito. O que nenhum deles suspeitava era a extensão do meu envolvimento em suas vidas aparentemente perfeitas. Quando Roberto foi dispensado da empresa após a reestruturação, ele passou 4 meses fingindo ir trabalhar enquanto procurava novo emprego. Júlia nunca soube. As contas continuaram pagas porque eu transferia dinheiro para ele, que apresentava como freelances e consultorias. A loja de decoração de Júlia, seu orgulho e alegria, existia porque eu havia vendido joias da família para financiar o projeto. Roberto disse a ela que tinha conseguido um empréstimo especial no banco. Ela nunca questionou como ele conseguiu aprovação sem garantias reais. Felipe estudava numa das escolas mais caras da cidade porque eu pagava a mensalidade. O intercâmbio que ele fez? Meu dinheiro. O aparelho ortodôntico? Eu. O notebook de última geração? Presente meu disfarçado como presente do pai. Guardava todos os comprovantes numa pasta no meu apartamento. Não por desconfiança, mas por hábito de uma vida inteira de organização. Somados, passavam de R$400 mil em 5 anos. Uma pequena fortuna gasta em manter uma ilusão de prosperidade que eu nunca poderia compartilhar. E por que eu fazia isso? Por amor, eu dizia a mim mesma. Para ver meu filho feliz, meu neto, com oportunidades, minha família unida. Mas a verdade, que só agora começava a admitir, era mais complexa. Eu comprava minha relevância, pagava para pertencer, mesmo que marginalmente, àquele núcleo familiar. Era patético, eu sei. Uma mulher da minha idade, viúva, aposentada, gastando suas economias para subsidiar uma vida que não era sua. Pessoas que mal a notavam. Mas a solidão tem preços estranhos e o medo de ser completamente esquecida pode nos fazer aceitar migalhas de afeto. Naquela noite, porém, observando Júlia pavonear sobre suas conquistas, todas financiadas por mim, algo mudou. Não era raiva exatamente, era cansaço. Um cansaço profundo de ser tratada como móvel velho que se tolera por valor sentimental. A sobremesa está quase pronta, Júlia anunciou, levantando-se graciosamente. Preparei algo especial. Ela caminhou até a cozinha com a confiança de sempre. Roberto aproveitou para checar o celular. Felipe nem tinha prestado atenção. E eu permaneci ali, naquele canto, designado, esperando o próximo ato da peça em que eu era apenas figurante. Mas algo me dizia que o roteiro estava prestes a mudar. Não sabia como nem quando, mas sentia que aquela seria a última ceia em que eu aceitaria ser tratada como uma velha inútil. O silêncio que guardei por tanto tempo começava a pesar demais. E verdades não ditas têm o hábito de encontrar seu caminho para a luz, especialmente em noites que deveriam ser sobre família, amor e gratidão. O grito de frustração que veio da cozinha quebrou o silêncio constrangedor da mesa. Júlia apareceu na porta, o rosto vermelho, os olhos faiscando de raiva mal contida. Onde está o sorvete artesanal que eu fiz?
Ela olhava diretamente para Roberto. Estava no freezer esta manhã? Não sei, amor. Não mexi em nada. Ela voltou à cozinha e pudemos ouvir gavetas e portas sendo abertas com força crescente. Quando retornou, seu olhar pousou em mim como um gavião localizando a presa. Dona Conceição, a senhora mexeu no freezer hoje? Apenas para pegar gelo para a água, respondi calmamente. E não viu uma vasilha de vidro com sorvete? Não vi, Júlia. Ela respirou fundo, aquele tipo de respiração que precede uma explosão. Ótimo, simplesmente ótimo. Uma ceia inteira arruinada porque a sobremesa desapareceu magicamente. Eu trouxe um doce, ofereci. Está na geladeira, naquele pirex com tampa azul. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Júlia me encarou como se eu tivesse confessado um crime hediondo. A senhora trouxe sobremesa para a minha ceia, sem me avisar? É apenas um pudim de leite com calda de ameixa. Caso precisasse... Ela riu, mas não havia humor no som. Dona Conceição, eu planejo estas ceias com meses de antecedência. Cada detalhe é pensado. A senhora não pode simplesmente aparecer com suas comidinhas e esperar que eu sirva. Minhas comidinhas? Repeti, sentindo algo se agitar dentro de mim. Sim, suas comidinhas de vó. Pudim de leite, pelo amor de Deus. Isso é sobremesa de boteco, não de uma ceia elegante. Roberto tentou intervir. Júlia, não precisa falar assim. Precisa sim, Roberto. Ela se virou para ele, depois novamente para mim. Estou cansada de fingir. Sua mãe é uma velha inútil que se recusa a aceitar que não vivemos mais no século passado. Fica aí sentada como um objeto decorativo que ninguém teve coragem de jogar fora, trazendo suas contribuições patéticas, suas histórias repetitivas, sua presença que mais atrapalha do que ajuda. As palavras ficaram suspensas no ar como facas afiadas. Felipe finalmente largou o celular, chocado. Roberto estava pálido, a boca aberta. E eu, surpreendentemente, senti uma calma estranha me envolver. Era isso então. Finalmente a verdade, nua e crua. Não mais sorrisos falsos ou educação de fachada. Apenas o que ela realmente pensava, libertado pelo estresse de uma sobremesa perdida. Levantei-me devagar, cada movimento deliberado. Caminhei até o centro da sala, ocupando o espaço que sempre me foi negado. Olhei para cada um deles, Júlia ainda ofegante de raiva, Roberto paralisado de constrangimento, Felipe confuso com a quebra da normalidade. Velha inútil, repeti, provando as palavras. É interessante como você escolheu justamente essas palavras, Júlia. Interessante porque, continuei, mantendo a voz nivelada. Esta velha inútil é a razão pela qual vocês ainda têm esta casa, esta mesa, esta ceia. Do que a senhora está falando? Júlia tentou manter a pose, mas notei incerteza em seus olhos. Estou falando de fatos. Roberto, quer contar para sua esposa quanto tempo faz que você não tem um emprego real ou prefere que eu conte? Meu filho empalideceu ainda mais. Mãe, por favor o quê? Continue bancando sua mentira. Continue fingindo que não sei que você foi demitido há 2 anos e nunca contou para ela? O silêncio foi absoluto. Júlia virou-se lentamente para Roberto, os olhos arregalados. Roberto perdeu o emprego quando a empresa foi vendida, Júlia. Aqueles freelances e consultorias que ele menciona são trabalhos esporádicos que mal pagam a conta de luz. Todo o resto, a prestação da casa, seu carro, a escola de Felipe, a sua loja, vem do meu bolso. Isso é mentira, Júlia gritou. Roberto, diz que ela está mentindo. Mas Roberto não conseguia falar. Seu silêncio foi mais eloquente que qualquer confissão. 420 mil reais até agora, continuei, cada palavra medida, incluindo os 150 mil do capital inicial da sua loja. Lembra do empréstimo especial que Roberto conseguiu? Era o dinheiro da venda das joias da minha família. Júlia cambaleou até uma cadeira e desabou nela. Felipe olhava do pai para mim, processando as revelações. Vó, é verdade? É verdade, querido. Sua escola, suas aulas de inglês, seu intercâmbio, tudo pago por esta velha inútil que sua mãe despreza. Mãe, eu ia contar... Roberto finalmente encontrou a voz. Quando, filho? Depois de mais 2 anos? Depois que eu tivesse vendido meu...
Apartamento para manter sua farsa? Eu não pedi para a senhora fazer isso. Não, você não pediu. Você apenas aceitou. Pegou o dinheiro toda vez, inventou histórias para Júlia e deixou que ela me tratasse como lixo enquanto eu pagava pela vida de vocês. Roberto afundou o rosto nas mãos. Júlia ainda estava em choque, olhando para o nada. Felipe se levantou e veio até mim, tocando meu braço gentilmente. Vó, me desculpa. Eu não sabia. Eu sei que não sabia, querido. Não é sua culpa. É culpa minha. Roberto disse, a voz abafada pelas mãos. É tudo culpa minha. 2 anos? A voz de Júlia era um sussurro quebrado. 2 anos mentindo para mim? Roberto levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu ia contar. Sempre ia contar. Mas você estava tão feliz com a loja, tão orgulhosa do nosso sucesso. Sucesso? Ela riu amargamente. Que sucesso? É tudo mentira. Contei para todas as minhas amigas sobre seu novo cargo, sobre nossos investimentos. Meu Deus, o que vão pensar quando souberem? Talvez devesse ter pensado nisso antes de construir sua vida em cima de aparências, eu disse. Ela me encarou com ódio puro. A senhora participou disso, financiou essa mentira toda. Financiei meu filho. A mentira foi escolha dele e sua. Minha! Eu não sabia de nada. Não sabia porque não queria saber. Nunca questionou de onde vinha o dinheiro, nunca estranhou os bônus constantes, nunca se perguntou como Roberto conseguiu um empréstimo sem avalista. Você preferiu acreditar na fantasia. Como ousa? Ela começou, mas parou, porque no fundo sabia que eu tinha razão. Felipe quebrou o silêncio. Então somos pobres? Não são pobres, respondi. Mas também não são ricos. São uma família de classe média que vive como alta porque eu banco a diferença. Por quê? Júlia perguntou genuinamente confusa. Por que a senhora fez isso? Por amor, por burrice, por medo de perder completamente meu lugar nesta família. Escolha o motivo que preferir. E agora? Roberto perguntou. O que acontece agora? Agora vocês decidem. Querem continuar vivendo uma mentira? Porque eu não banco mais. Nem financeira, nem emocionalmente. Júlia se levantou abruptamente. Preciso de ar. Ela caminhou até a varanda, deixando a porta aberta. O ar frio de dezembro invadiu a sala, trazendo realidade cortante. Roberto me olhou, devastado. A senhora vai nos abandonar? Abandonar? Roberto, vocês me abandonaram anos atrás. Me reduziram a um caixa eletrônico com sentimentos inconvenientes. Eu apenas parei de aceitar esse papel. Mas somos família. Família? Eu ri, mas sem humor. Família não trata a família como Júlia me tratou. Família não mente por anos. Família não reduz amor a transações bancárias. Vó tem razão, Felipe disse quietamente. Nós fomos horríveis com ela. Roberto olhou para o filho, surpreso com a maturidade repentina. Talvez houvesse esperança, afinal. Talvez desta ruína pudesse nascer algo verdadeiro. Júlia voltou da varanda, o rosto manchado de lágrimas. Mas quando abriu a boca para falar, o que saiu mudou tudo novamente. Quer saber? Júlia disse, a voz tremendo. Quer saber a verdade completa? Então vamos falar sobre verdades. Júlia, não! Roberto tentou intervir. Não o quê? Não conte que também tenho segredos? Que tal contar para sua mãe querida sobre Marcos? Roberto empalideceu. Júlia, por favor. Quem é Marcos? Perguntei, embora algo me dissesse que não queria saber. Marcos é o filho que Roberto teve com a secretária dele, 5 anos atrás. O filho que ele paga pensão escondido. O filho que visita uma vez por mês dizendo que vai jogar tênis. O mundo pareceu parar. Felipe deixou escapar um palavrão. Roberto parecia querer que o chão o engolisse. E eu não conseguia processar. É mentira, sussurrei. Conte para ela, Roberto. Conte como você me traiu, como me implorou perdão, como prometeu cortar contato, mas continua visitando a criança. Conte como parte do nosso dinheiro vai todo mês para eles. Roberto? Minha voz saiu estrangulada. É verdade? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Mãe, foi um erro. Aconteceu, eu estava confuso, a empresa estava mal. Você tem outro filho? Felipe perguntou incrédulo. Eu tenho um irmão? Meio-irmão, Júlia corrigiu amargamente.
que seu pai preferiu esconder de você. Júlia concordou em continuar casada, Roberto disse defensivamente. Concordamos em superar, concordamos em fingir, Júlia gritou. Assim como fingimos sobre o dinheiro, sobre o emprego, sobre tudo. Esta família é uma mentira. Senti as pernas fracas e me sentei pesadamente. Meu filho, que eu achava que conhecia, era um estranho. Um homem que traía, que tinha filho fora do casamento, que mentia compulsivamente. O dinheiro que eu te dava, comecei. Parte ia para o Marcos, sim, Roberto admitiu. Para a pensão, para as despesas. Eu financiei sua amante e seu bastardo? Mãe, não fale assim. Marcos é inocente nisso tudo. Marcos é a prova viva da sua traição. Júlia cuspiu. E cada vez que você sai para vê-lo, é uma facada em mim. Então por que continua casada? Perguntei. Ela me olhou e pela primeira vez vi vulnerabilidade real em seus olhos. Porque eu tinha medo. Medo de fracassar, de admitir que meu casamento perfeito era uma farsa, de ser apenas mais uma divorciada. E agora, ela riu amargamente. Agora descubro que nem o dinheiro para manter a farsa era nosso. O silêncio que se seguiu era denso. Felipe foi o primeiro a se mover, indo até a janela e ficando de costas para todos nós. Vocês são todos doentes, ele disse finalmente. Todos vocês, mentindo, fingindo, traindo. Felipe, Roberto tentou se aproximar. Não, Felipe se virou, lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. Não me toque. Você não é o pai que eu pensava. Você é um mentiroso, traidor, covarde. Felipe, por favor. E você? Ele se virou para Júlia. Você sabia de tudo e continuou fingindo, me fazendo acreditar que éramos uma família feliz. Eu tentei proteger. Você me proteger? Ou proteger sua imagem? Suas aparências? Júlia começou a chorar. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E eu observava a destruição da família que ajudei a construir com mentiras e dinheiro. E a senhora, vó? Felipe se virou para mim. A senhora também mentiu. Deixou tudo isso acontecer. Você tem razão, admiti. Eu fui cúmplice. Achei que estava ajudando, mas só estava permitindo que as mentiras crescessem. Felipe pegou o celular e as chaves. Vou sair. Preciso pensar. Onde você vai? Júlia perguntou alarmada. Para a casa do Bruno. Não me esperem. Ele saiu, batendo a porta. O som ecoou pela casa como um tiro. Júlia se levantou cambaleante. Eu também vou. Não consigo ficar aqui. Júlia, precisamos conversar. Roberto tentou. Conversar? Agora você quer conversar? Depois de anos de mentiras? Ela pegou a bolsa. Vou para a casa da minha irmã. Não me procure. Ela saiu também, deixando Roberto e eu sozinhos na sala destruída. A mesa ainda estava posta, a comida esfriando, testemunha silenciosa do desastre. Roberto desabou numa cadeira, o rosto nas mãos. Perdi tudo. Não, eu disse firmemente. Você perdeu as mentiras. Agora tem a chance de construir algo verdadeiro. Como? Júlia vai me deixar. Felipe me odeia. A senhora... Eu ainda sou sua mãe, mas não sou mais seu banco, nem sua cúmplice. Ele levantou os olhos vermelhos. O que eu faço? Primeiro você assume responsabilidade. Por tudo. Pelo caso, pelo filho, pelas mentiras, pelo desemprego. Depois, você reconstrói. Com honestidade desta vez. E se eu não conseguir? Então pelo menos terá fracassado sendo você mesmo, não um personagem que criou. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, a casa ecoando vazia ao nosso redor. Finalmente, Roberto falou, a voz rouca. Marcos tem 5 anos. É um menino lindo, inteligente. Parece comigo quando era criança. Por que, Roberto? Por que você fez isso? Não sei. Júlia e eu estávamos distantes. A empresa estava em crise. Eu me sentia um fracasso. Laura me admirava, me fazia sentir importante. Foi idiota, eu sei. E continua com ela? Não. Terminamos logo depois que Marcos nasceu. Mas eu não conseguia abandonar meu filho. Mesmo escondido, mesmo mentindo, eu precisava fazer parte da vida dele. E Júlia aceitou? Aceitou porque eu prometi que seria discreto, que não afetaria nossa família. Mais uma mentira. Levantei-me e fui até a cozinha.
O pudim ainda estava na geladeira, intocado. Peguei 2 colheres e voltei para a sala. Vamos comer, disse, colocando o pirex na mesa. Mãe, como a senhora consegue pensar em comida agora? Porque a vida continua, Roberto. Mesmo quando tudo desmorona, o mundo continua girando. E este pudim não merece ser desperdiçado por causa das nossas tragédias. Comemos em silêncio, o doce familiar trazendo memórias de tempos mais simples. Roberto tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto comia. Lembra quando eu era criança e ficava doente? A senhora fazia este pudim? Lembro. Era meu consolo. Fazia tudo parecer melhor. Pudim não conserta traições, filho. Eu sei, mas pelo menos me lembra de quando eu era alguém melhor. Você ainda pode ser alguém melhor. Como? Depois de tudo que fiz? Sendo honesto daqui para frente. Com Júlia, com Felipe, com Marcos, consigo mesmo. A senhora acha que Júlia vai me perdoar? Não sei, mas mesmo que não perdoe, vocês precisam encontrar uma forma de seguir em frente. Por Felipe, por Marcos. Marcos, ele repetiu. Mãe, a senhora quer conhecê-lo? Pensei por um momento. Um dia, quando toda essa poeira baixar, ele é meu neto, afinal. Roberto me olhou surpreso. Mesmo depois de tudo, ele não tem culpa dos erros do pai. Nenhuma criança tem. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Felipe. Vó, me desculpa pelo que eu disse. Te amo. Mostrei para Roberto. Ele quase sorriu. Pelo menos ele não odeia você. Ele não odeia você também, Roberto. Está magoado, confuso, mas não odeia. Dê tempo a ele. Por volta das 3 da manhã, Júlia voltou. Entrou quietamente, surpresa de nos encontrar ainda acordados na sala, o pudim quase vazio entre nós. Não consegui ficar na casa da minha irmã, ela disse, sentando-se pesadamente. Não consegui fingir que estava tudo bem. Quer pudim? Ofereci. Ela me olhou como se eu fosse louca, depois deu de ombros. Por que não? Já que minha dieta perfeita era outra mentira mesmo. Dei uma colher para ela. Comemos os 3 em silêncio por alguns minutos. Eu sempre soube, Júlia disse de repente. Sobre o dinheiro, quero dizer. Não os detalhes, mas sabia que algo não batia. Roberto nunca foi bom com números. Sempre foi sonhador demais para ser executivo de sucesso. Por que nunca disse nada? Roberto perguntou. Porque era mais fácil acreditar na mentira. Era mais confortável ser a esposa do executivo bem-sucedido do que admitir a realidade. E sobre Marcos? Perguntei. Marcos foi diferente. Isso eu não suspeitava. Quando descobri, queria morrer. Depois queria matar Roberto. Depois eu só queria que sumisse. Mas não sumiu, Roberto disse baixinho. Não, porque no fundo, mesmo odiando, eu ainda amava você. Ou amava a ideia de você. Não sei mais a diferença. Júlia, comecei. Sei que não tenho direito de opinar, mas... Tem sim, ela me interrompeu. A senhora bancou nossa vida. Tem todo o direito. Vocês têm Felipe. E agora tem Marcos também. 2 crianças que precisam de pais, mesmo que não sejam pais perfeitos ou casados. A senhora está sugerindo que nos divorciemos? Estou sugerindo que parem de fingir. Seja para ficar juntos ou separados, mas que seja verdadeiro. Júlia me olhou longamente. Sabe, dona Conceição, eu sempre tive inveja da senhora. Inveja? De mim? Sim, da sua segurança, da sua independência, do fato de não precisar da aprovação de ninguém. Eu construí minha vida inteira buscando aprovação, criando uma imagem perfeita. E no fundo, sempre soube que a senhora via, através de tudo. Felipe voltou quando o sol começava a nascer. Encontrou nós 3 ainda na sala, cercados pelos restos da ceia abandonada, compartilhando pudim e verdades. Vocês não dormiram? Não conseguimos, Roberto respondeu. Felipe sentou-se ao meu lado, encostando a cabeça no meu ombro. Conversei muito com o Bruno e com a mãe dele. Ela disse que toda família tem segredos, mas que o importante é o que fazemos quando eles aparecem. Mulher sábia, comentei. Pai, Felipe olhou para Roberto. Eu não te odeio. Estou decepcionado, magoado, mas não te odeio. Roberto começou a chorar. Filho, me perdoa. Ainda não posso perdoar, mas posso tentar entender e quero conhecer o Marcos.
Júlia segurou a mão de Felipe. Você não precisa... Preciso sim, mãe. Ele é meu irmão. Não é culpa dele como nasceu. Olhei para meu neto com um novo respeito. 16 anos e mais maduro que os pais. O que acontece agora? Roberto perguntou. Agora, eu disse levantando-me. Vocês três vão conversar. Sem mentiras, sem máscaras. Vão decidir como seguir em frente. E a senhora? Júlia perguntou. Eu vou para casa, vou descansar e vou repensar meu papel nesta família. Vó, a gente precisa da senhora, Felipe disse. Não, querido. Vocês precisam uns dos outros e precisam aprender a se sustentar, emocional e financeiramente. Mas somos família, Roberto protestou. Sim, somos, e é por isso que vou estar sempre aqui. Mas não como banco, não como capacho, não como velha inútil, como Conceição, mãe, avó, pessoa, com respeito mútuo ou sem nada. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. O pudim é simples de fazer. Felipe, quando quiser aprender, me liga. Júlia me chamou. Obrigada por tudo. Pelo dinheiro, pela paciência, por hoje e... Me desculpe. Pelas palavras, pelo desrespeito, por tudo. Eu aceito suas desculpas, Júlia. Mas são as ações futuras que vão mostrar se são sinceras. Saí daquela casa quando o sol de dezembro já brilhava, forte. A caminhada até meu apartamento foi libertadora. Cada passo me afastava do peso das mentiras que carreguei por tanto tempo. Em casa, tomei um banho longo, deixando a água quente lavar não apenas o cansaço físico, mas anos de mágoas acumuladas. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 68 anos, cansada, mas não derrotada, machucada, mas não quebrada. Meu telefone tocou várias vezes durante o dia. Roberto, Júlia, Felipe, todos querendo conversar, processar, planejar. Não atendi. Eles precisavam descobrir sozinhos como reconstruir. À noite, Felipe apareceu na minha porta com uma caixa de morangos. Para o próximo pudim, ele disse. Deixei-o entrar. Preparamos chá e sentamos na varanda, observando a cidade se iluminar. Eles vão tentar terapia de casal, ele contou. E pai vai procurar emprego de verdade. Mãe vai reduzir os gastos da loja. E você? Vou conhecer o Marcos no fim de semana. Pai marcou um encontro no parque. Como se sente sobre isso? Estranho, mas também curioso. É meu irmão, né? É sim. Vó, por que a senhora aguentou tanto tempo? O desrespeito, as mentiras? Pensei antes de responder, porque confundi amor com aceitação incondicional. Achei que amar era aceitar tudo, perdoar tudo, financiar tudo. Mas aprendi que amor verdadeiro inclui limites, inclui respeito próprio. A senhora está arrependida? Do dinheiro? Não, era meu para dar. Do silêncio? Sim, deveria ter falado há muito tempo. Felipe segurou minha mão. Agora, ainda bem que falou. Ficamos em silêncio confortável. 2 sobreviventes de uma noite que mudou tudo. Não seria fácil reconstruir os relacionamentos. Roberto teria que aprender a ser honesto. Júlia teria que abandonar as aparências. Felipe teria que processar as revelações sobre os pais. Mas pela primeira vez em anos, havia esperança de algo genuíno. Não perfeito, não impressionante, mas real. 3 meses depois, numa tarde comum de domingo, eles vieram almoçar. Roberto estava empregado, ganhando menos, mas, honestamente, Júlia havia simplificado a vida e a loja. Felipe trazia Marcos pela mão, o menino tímido que tinha os olhos do meu filho. Servi pudim de sobremesa. O mesmo pudim que Júlia havia desprezado na ceia. Desta vez, ela repetiu. Está delicioso, dona Conceição. É só pudim, respondi. Simples, caseiro, real. Exatamente. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro. É perfeito assim. Olhei ao redor da mesa. Meu filho imperfeito, minha nora em reconstrução, meus 2 netos descobrindo como ser. Não era a família das fotos perfeitas, mas era a nossa. E pela primeira vez, éramos verdadeiros. Eu tinha 68 anos quando aprendi que respeito não se compra nem se mendiga. Se conquista. E às vezes, conquistar respeito significa estar disposta a perder tudo. Mas o que sobra depois da tempestade, isso sim tem valor. Porque é real, é escolhido, é verdadeiro.
Não sou perfeita, não sou moderna, não sou rica, mas sou respeitada. E isso não tem preço que pague.